Olá, famílias, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje estou iniciando o segundo vídeo do canal. Lembrando que o primeiro vídeo foi uma apresentação da minha pessoa e nesse segundo vídeo eu quero falar sobre adolescência. Adolescência é um período da vida que, segundo a OMS, vai dos 10 aos 20 anos de idade. E segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, vai dos 12 aos 18 anos. É um período muito delicado. Se bem que todos os períodos da vida da infância ou da vida do ser humano são períodos delicados, mas é um período delicado por conta que é uma fase de transição de uma criança para um adulto e com tudo que vem emocionalmente e de uma forma hormonal dentro dessa faixa de idade. E adolescência, o nome de uma minissérie, está sendo bastante falada nas redes sociais, uma minissérie que tem sido apresentada pelo streaming Netflix em 4 episódios, e eu quero comentar algumas coisas, e vou comentar, mas sem dar um spoiler sobre essa minissérie. Muito se comenta sobre essa minissérie, sobre culpa. Culpa do que acontece ali. Culpa, para quem viu, vai entender. Culpa de rede social, culpa de pai, culpa de mãe, culpa da família, culpa de menino, culpa de menina. Mas eu não quero abordar aqui o tema culpa de alguém, porque ninguém é culpado de nada. O que eu vejo hoje em dia, no geral, e inclusive para essa questão da adolescência, é uma falta de preparo educacional de uma forma global. Quando é que nasce um adolescente? Bom, como eu falei aqui no começo, de número, pelo OMS começa com 10 anos, pelo ECA começa com 12 anos. Mas, da mesma forma que o bebê é gerado, o adolescente foi gerado até essa faixa etária. E aí, como é que ele foi gerado? Como é que ele foi educado? Eu entendo que esse é o ponto. Quando alguém vai e fala, olha, a culpa do que acontece na série é por conta das redes sociais, será que as redes sociais são as únicas culpadas? Quantas coisas as redes sociais trazem de bom? Estamos aqui conversando. Quando o pessoal fala que a culpa é de um pai ou de uma mãe, de um pai ausente ou de uma mãe ausente, mas por que um pai está ausente? Por que uma mãe está ausente? Será que o sistema faz isso? Um sistema que preza o consumo, um sistema que não preza a união, a conversa? Quando você fala que um menino é culpado, quando você fala que a menina é culpada, mas eles são culpados por não terem sido chamados para uma conversa durante a gestação para a adolescência, que seria aquele período até os 10, 12 anos. Esse é o ponto que eu vejo. Eu entendo que hoje, até voltando um pouco atrás, assim, todo mundo sabe que criança, ela não vem com manual. E as pessoas, como que elas educam os filhos? Muitos educam olhando como foram educados. Então, se tiveram uma educação rígida, por exemplo, algumas famílias optam por manter esse tipo de educação. Outras, elas simplesmente fazem o oposto. Não quero que a minha criança seja educada de uma forma rígida. E aí ela começa a educar, e essa criança ela vai passando por onde? Ela vai passando no início nas consultas de pediatria. E eu não vou dizer, e não ouso dizer que o pediatra é o culpado, mas eu ouso dizer que as consultas de pediatria, elas não podem de forma alguma ficarem limitadas a escutar queixa. Ah, meu filho está com dor na garganta, minha filha está com dor no ouvido. Eu tenho para comigo que as famílias não sabem fazer consultas. Eu vejo isso no dia a dia. A consulta sempre começa quando a criança fala, se ela tem alguma dúvida, o que está acontecendo com ela, depois eu passo para os responsáveis.
E eu vejo que muitas vezes ninguém tem dúvida. E aí eu começo a tirar. E dentre esse tirar, você vem a parte do aspecto de família, de educação, de como é que está o comportamento dessa criança, como é que está o ambiente familiar. Essa família senta junto para conversar, essa família senta junto para comer, essa família senta junto para perguntar sobre as coisas de escola. Então, o pediatra, ele tem um papel fundamental na gestação do adolescente. Essa é a minha forma de ver. Porque ele orientando uma família que não tem manual para cuidar de uma criança, ele pode muitas vezes ajudar a prevenir problemas como esses que aconteceram na minissérie e que acontecem diariamente no mundo real, seja em país subdesenvolvido, seja em país desenvolvido. Quem cuida do pediatra para esse tema? As universidades, que são as responsáveis por preparar o pediatra na sua residência. Eu acho que as residências elas têm que focar bastante hoje em dia no aspecto comportamental do adolescente. Isso eu bato toda semana quando eu vou em discussão com o médico residente de pediatria. Porque quando eu me formei há 37 anos atrás, não se falava tanto sobre esse tema, ou quase nada. E é uma coisa que é atual, e eu tive que correr atrás para aprender e estou tentando passar o meu aprendizado. Eu acho que esse é um segredo da vida. O que você aprende, o que você acaba aprendendo, acaba engrandecendo na sua vida, você tem que passar para o próximo, a sua experiência, a boa experiência. E o educador? A criança, depois do pediatra, ela está na escola. Os educadores estão preparados para esse novo mundo? Eu não vejo isso. A própria série, a própria minissérie, ela mostra o caos que é a escola. E é uma escola do Reino Unido, teoricamente um país desenvolvido. Mas não fica muito longe a nossa escola aqui, até talvez pior. Eu tenho visto muito, e eu converso, já conversei muito com o educador, que os educadores eles estão abandonados à própria sorte. Da mesma forma que eu não tive um preparo lá atrás para cuidar de transtorno de comportamento, provavelmente o educador não teve isso lá atrás também. Então eu entendo que o educador ele precisa ser capacitado para isso. O educador precisa ser bem cuidado para isso. Ele precisa estar pronto para observar um distúrbio de comportamento na sua sala de aula e saber como comunicar isso para a família, que não vai aceitar. E muitas vezes o educador poderia ter um meio de comunicar à família, seria tendo uma autorização de família para conversar com o pediatra assistente daquela criança quando ela tem. Ou quando é no serviço público, a minha forma de ver é que houvesse uma união entre a unidade básica daquele bairro onde a criança está inserida junto com a escola. Eu entendo que, no fundo, o que falta é um cuidado do governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, eu estou falando aqui do nosso país, para com esses educadores e esses pediatras, que são os que estão gestando o adolescente. E que depois que o adolescente nasce, eles continuam lidando com o adolescente. Então, não acho que nós devemos procurar culpados. Eu acho que a gente deve procurar soluções. E dentre essas soluções, a que eu acho que é a mais plausível é você chegar e preparar pediatras e educadores para gerar um adolescente saudável. Pessoal, espero ter contribuído muito com esse tema, tá? E estou aceitando aqui colocações para a gente poder conversar, tá certo? Um forte abraço para todos.